As melhores oportunidades de negócio para 2025 a 2030 não são aquelas que as pessoas vão dizer para você, mas aquelas que você for capaz de enxergar. Eu estou dizendo isso porque eu vejo muitos vídeos na internet direcionando as pessoas para copiar algum modelo de negócio que já está dando certo. E isso até tem, sim, muitas oportunidades de reproduzir, né, algum modelo que está ganhando, né? Por exemplo, a inteligência artificial. Mas eu acho que isso não ajuda você a descobrir novas oportunidades e simplesmente só copiar o que já tem no mercado. Então, até 2030, existem muitas oportunidades que estão disfarçadas. E vai se dar muito bem quem conseguir enxergar isso primeiro. Então, esse vídeo é muito mais profundo. Eu quero ensinar você a enxergar, a visualizar aquilo que outras pessoas não estão vendo. E para ilustrar essa oportunidade, essas oportunidades, não, ou esse método que eu quero compartilhar com vocês, eu vou fazer aqui vou contar para vocês o que aconteceu essa semana. Eu precisei ir no centro da cidade e eu optei por ir de Uber, porque você sabe que no centro da cidade não tem vaga para parar o carro, os estacionamentos são super caros e às vezes fica mais barato ir de Uber do que com o seu próprio carro. E aí, durante a rota, eu fiquei pensando, né? Como que hoje o Uber é uma coisa prática, é óbvio, todo mundo já utiliza o Uber. Mas no início, o fundador da Uber sofreu muita resistência. Teve muita crítica do tipo, as pessoas podem já ter carro ou tem táxi. Quem que vai entrar no carro de um estranho? Ou dar carona para um estranho? Então, imagina quantas críticas o fundador da Uber teve ao longo, né, do início do projeto. E o que eu acho interessante nisso é porque eu imagino ele olhando para a sociedade e falando: nossa, mas tem uma oportunidade aqui. Isso aqui pode facilitar. Como que ninguém está enxergando o que eu estou vendo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque algumas pessoas parece que ela tem um superpoder, que ela consegue enxergar as oportunidades que ninguém está enxergando. E às vezes isso parece que é um superpoder, parece que é um, né, ou parece que ele vai tirar isso da cartola, né, uma pessoa muito criativa. E quando a gente vê isso, com certeza você já deve ter pensado, pô, por que eu não pensei nisso? Ou eu não sou criativo. E eu quero dizer, na verdade, que o que está acontecendo é que essas pessoas elas simplesmente observaram a sociedade. Elas observaram as pessoas reclamando de ter o próprio carro que é caro, não tem estacionamento, reclamando do transporte público, reclamando de táxi, porque não é sempre que você tem disponível, às vezes é muito caro, demora para chegar. Aí ele olhou para isso e falou: nós temos um problema aqui. Perceba, ele está enxergando, ele está observando a sociedade. E, e aí ele deu o primeiro passo. Deixa eu testar um negócio aqui, deixa eu ver um aplicativo. Deixa eu... E era bem no início, estava começando essa onda dos aplicativos. E o mais importante, ele teve coragem de desafiar todas essas críticas, né? Toda essa percepção de que para você se transportar, ou você tem o seu próprio carro, ou transporte público, ou táxi. Ele desafiou essa realidade. E é sobre isso que a gente precisa é, refletir. Agora eu vou contar um outro exemplo, a Kodak. É muito comum a gente ver a Kodak como exemplo de alguém que ficou ultrapassado, que viu todas as tendências do mercado de foto digital crescendo e foi resistente, não se adaptou e terminou por falir. E aí eu te pergunto, será que se você tivesse na diretoria da Kodak, você teria a coragem de olhar para a sociedade, ver que está tendo uma mudança para as fotos digitais
e defender essa pauta lá dentro, falar, não, aqui a gente precisa trazer a foto digital também. Será que você teria essa coragem? Porque existe uma tendência das pessoas se manterem na sua zona de conforto, naquele universo que elas já conhecem, na realidade que elas já estão acostumadas. Imagine toda a infraestrutura daquela indústria, os diretores. Imagine o medo de você colocar até o seu emprego em risco defendendo uma ideia que contradiz tudo que a empresa fez até então. Então, então o que acontece aqui é o seguinte: às vezes a gente critica tanto, né, a Kodak, mas teria o mesmo comportamento. E nos dias de hoje, inclusive. Porque nos dias de hoje a gente já está vendo muitas mudanças no mercado, tendências, uma nova realidade se apresentando, mas as pessoas continuam resistentes. As pessoas continuam evitando ou desacreditando disso. Ou só fazendo vista grossa, talvez permanecendo na zona de conforto. Acho que esse é o ponto-chave. Agora vou dar um exemplo dos dias de hoje. Todo mundo já percebeu uma nova tendência da economia da atenção. As redes sociais hoje têm milhares de influenciadores e não é só dancinha de TikTok, mas profissionais compartilhando a sua rotina, a sua visão de mundo, os seus produtos, criando conteúdo nas redes sociais. Essa economia da atenção, inclusive eu estou surfando essa nova realidade nesse momento aqui no meu vídeo, no meu canal. Essa economia da atenção é uma nova realidade, uma tendência que já está gritando na porta. E muita gente ainda resistente a entrar. Isso não funciona para mim, não funciona no meu mercado. Enfim. Então perceba que tem pessoas que ainda estão tendo um comportamento como na Kodak. Às vezes são as mesmas pessoas que propagam a ideia, não pode ser como a Kodak, mas ela nos dias de hoje está se comportando. Um outro exemplo, a inteligência artificial hoje está provocando uma revolução no, no, no trabalho humano. Essa nova realidade, a gente chama ela da reinvenção do capital humano. Essa reinvenção está acontecendo de uma forma que o conhecimento já não é um elemento tão importante, porque no passado o conhecimento era algo escasso. Talvez você deva lembrar da época que as pessoas, para fazer um trabalho de escola, tinham que consultar uma Barça. Era difícil, você tinha que ir numa biblioteca para acessar um livro. Era muito restrito. Hoje a gente vive num mundo em que o conhecimento está abundante. No chat GPT você acessa os melhores livros, os melhores autores, correlaciona conteúdos. Então, o conhecimento talvez tenha perdido um pouco o seu protagonismo. Inclusive, eu questiono se o MBA hoje não está morrendo. Porque você vai para o MBA para ouvir, de repente, um profissional parafrasear um livro que você pode digitar no Google e digitar no chat GPT e ter ali uma síntese muito melhor daquele material, inclusive aplicado à sua necessidade. E isso tem tudo a ver, inclusive, com esse boom de cursos online, porque são cursos com um profissional experiente, que tem a prática, ele vai mostrar como você resolve o seu problema na prática. Então, os cursos online, eles estão tendo um papel muito mais efetivo do que um MBA, que você paga uma fortuna, demora muito para você ter o retorno daquilo, para depois você colocar uma linha no seu currículo. Percebe como a inteligência artificial, né, essa abundância de conhecimento, ela está reinventando o posicionamento de uma indústria de MBAs, está reinventando o perfil do profissional. Será que as empresas
nos próximos anos vão olhar para aquele currículo, aquele papel, MBA, XYZ, curso tal. Será que isso vai ser importante? Ou importante vai ser aquela pessoa que consegue buscar o conhecimento num chat GPT, por exemplo, e traduzir aquilo para a prática em um curto espaço de tempo? Percebe a mudança que a gente está enfrentando? Isso está gritando na porta. São mudanças no comportamento da sociedade. Eu te pergunto, você está acompanhando, se adaptando a essa nova realidade? Ou você está fazendo como a Kodak? Não, isso aí é passageiro, todo mundo vai querer foto impressa. Não, o currículo sempre vai existir. Não, o importante aqui é, meus MBAs, meus certificados. Percebe? Ou será que agora você precisa provar o seu conhecimento? Será que você precisa compartilhar? Precisa talvez de um reconhecimento social disso? São tendências. Tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade, chamam paradigmas. As pessoas que conseguem enxergar as oportunidades do negócio, elas estão olhando para a sociedade com uma nova ótica, como se fosse uma lente, e observando. O nome disso é paradigma. Ela está observando novos paradigmas surgindo. E esses paradigmas, eles são uma forma nova de você ver a sociedade, você analisar o que está acontecendo. Então, eu trouxe aqui para você alguns paradigmas já gritando. Então, a economia da atenção, a reinvenção do capital humano, o que está acontecendo na prática é um crescimento da demanda por cursos online, cursos práticos, rápidos, que já resolvem o problema imediatamente. Estou vendo os profissionais sendo muito valorizados, aqueles profissionais que compartilham o seu conhecimento na rede social, reforçando a sua autoridade. Isso aumenta até o valor dele no mercado. Então, o que falta será para você? Agora que você já sabe disso. Que esses são paradigmas que estão gritando, né? Com certeza tem muitos outros que a gente ainda não... Talvez precisa parar para observar. Mas esses que estão gritando, você está agindo como a Kodak ou você vai ter a coragem de se adaptar a essa nova realidade? Convido você, dê o primeiro passo. Para o fundador da Uber foi muito difícil enfrentar críticas, parecia que ele era o louco. Então, às vezes, a gente tem que dar uma de louco mesmo no nosso ambiente e assumir alguns riscos. Eu já mapeei mais de 21 novos paradigmas. Eu quero compartilhar eles nos meus próximos vídeos. Para não deixar esse muito longo, então eu vou falar um pouquinho mais nos próximos. Para você não perder, então, esses vídeos, recomendo que você se inscreva no canal para que o YouTube te notifique. Então, e eu te vejo no próximo vídeo. Maravilha? Até a próxima. Valeu!